vamos falar sobre a graça e a lei. A lei e a graça. Deixa eu pegar minha Bíblia, né? Olha aí. A lei e a graça. Porque a graça é uma coisa tão maravilhosa, que a gente fala, é graça, estamos na graça. Graças a Deus, pela graça somos salvos. Então, fala-se muito graça, mas às vezes a pessoa não entende. Às vezes pensa que confunde a graça espiritual com a graça de um gracejo. Aquele rapaz não tem graça, não tem nada a ver isso. Graça pode ser gracejo, pode ser simpatia, graça pode ser, né, um favor. Nem de graça eu quero isso, né? Ou nem de graça eu quero aquilo. Esse é o sentido lato da graça. Mas graça, no sentido espiritual, é muito profunda. É a razão da nossa salvação. Graça, queridos, vocês têm que saber como cristãos o que é graça. Porque a graça é o sentido da vida espiritual. É tudo. Lá em Tito 2:11. Já vamos começar com a palavra. Abra lá. Olha só. Tito 2:11. O que nos traz a graça? Aí você vai falar assim, mas por que você não fala primeiro da lei que veio antes? Eu falo da graça para mostrar o contraste da lei. Então eu já estou começando pela graça. Está em Tito capítulo 2, verso 11. Olha só, o que faz a graça? Porque a graça, verso Tito 2:11, a graça de Deus se é manifestada, trazendo o que? Salvação a todos os homens. Então o que faz a graça? Traz salvação. Sem graça não há salvação. O ser humano é salvo por Jesus, através da graça. Está aqui. Então, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E que é graça, pastor? Graça é um favor de Deus, que permite a justificação do ser humano, né, dos seus pecados, através de Jesus Cristo. É um favor imerecido, porque ninguém merece. Mas por isso que é dom gratuito, é um presente gratuito de Deus, para todo aquele que crê. Através da oblação do corpo de Cristo, nós recebemos essa graça, o poder de sermos justificados, perdoados, abençoados, pelo sacrifício dele, e não nosso. Nós merecíamos o sofrimento, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a morte. Lá em Ezequiel 18:4 fala, a alma que pecar essa morrerá. Então a morte é o que? É uma consequência do pecado, que é inerente do ser humano. O pecado entrou lá no Éden, o pecado entrou no primeiro homem, o pecado entrou no ser humano, e este pecado trouxe a morte. Mas graças à graça, esse pecado nos é perdoado pela graça. Pastor, mostra isso na Bíblia, porque fica mais fácil. Romanos capítulo 5, vocês têm que anotar e têm que saber isso para todo mundo, porque vocês são inteligentíssimos, vocês sabem tudo. Olha aí, Romanos capítulo 5. Olha lá, vem a historinha direitinho sobre graça e lei. Olha que lindo. Olha só, nossa, eu estou gostando de ver, está chegando gente com frio, feriado prolongado, um evento grande que está acontecendo paralelo, e vocês estão aqui, vocês são muito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, aí Marcelo, eu esperava com sinceridade que muitos não viessem, mas vocês amam Jesus. Agora vocês estão vindo no culto de inteligência bíblica, toda quinta agora tem culto de inteligência bíblica. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, então guardem isso, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:36. Depois a gente vê, mas está aqui, ó. Por um homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecados pecaram. Então é uma dicotomia. Pecado por Adão trouxe a morte. Aí essa morte automaticamente passou para todos os homens. Acabou. Um pecou, todos pecaram, porque a morte passou. Porque o pecado está na carne, o pecado está na genética, o pecado está na personalidade, o pecado está na herança, a herança física e espiritual. Não teve jeito. Herdamos de Adão, está aqui, ó. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Acabou. Todos os homens estão debaixo da mesma sentença.
condenatória, porque o pecado passou para todo mundo. Não tem conversa. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha só que interessante. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, mesmo não havendo lei, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Quer dizer, houve gente boa no Velho Testamento. Houve gente boa nos patriarcas, no período entre Adão e Moisés, que é um período pré-lei, porque não havia lei. A lei veio com Moisés. A lei foi dada por Moisés. Mas até a lei, o pecado estava no mundo. O homem saiu do jardim já condenado. Não teve conversa. A morte entrou no homem. O pecado entrou. E o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está escrito aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que naqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Olha aqui, ó. O qual é figura, ele já joga aqui uma indireta, figura daquele que havia de vir. Agora, olha só, verso 15. Agora vem a definição de graça. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, muitos foram feitos, morreram muitos, desculpa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, olha só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, um pecou, todo mundo pagou o preço, mas agora um foi justo. Essa graça que vem por ele superabundou sobre o pecado que era anterior à desobediência, pela desobediência. Vocês entenderam? Vamos continuar lendo, fica mais claro. E não foi assim o dom, olha aqui, ó, verso 16, como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O que significa isso? Todos receberam a herança de Adão e pecaram, e foram condenados. E não tinha saída para isso. Aí Jesus veio, debaixo daquela mesma lei, que coloca o homem num enquadramento impossível de ser praticado. A lei é impossível de ser praticada, porque o homem é pecador naturalmente. Está na herança. É impossível. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3 que não há homem que viva e não tenha pecado. E em Salmo 14 também todos se desviaram. Salmo 14, de 1 a 3 e Romanos 3 fala isso. Está aqui, ó, Romanos capítulo 3, no verso 9, ó. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois que já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E verso 10, como está escrito, não há um justo, um só sequer. Se não há um justo, como é que faz? Todos estão debaixo da condenação. Mas veio um, com a mesma lei, com a mesma carne nossa, que venceu o pecado. Quem foi? Jesus Cristo. Ele veio em forma de homem, e uma vez estando na forma de homem, se fez servo, se humilhou, viveu como os homens, de maneira humilde, e uma vez na forma de homem, se humilhou também, debaixo das mãos dos homens, e foi até a morte a mais terrível que existe, a morte de cruz. Mas tem uma coisa, sem pecado. Ora, se o homem pecou, se o Jesus não pecou e morreu na cruz, o que ele fez? Ele morreu por outros, não por ele, porque ele não merecia morrer. Jesus não merecia morrer, mas a lei crucificou um justo. Portanto, Jesus venceu a lei. Ele provou que a lei é injusta. Glória a Deus. A lei é injusta, porque crucificou um justo. Mas ele se fez maldição. Cristo fez maldição por nós, colocando-se no nosso lugar. Entenderam? Vou até tomar um cafezinho para vocês entenderem melhor. Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês pensarem um pouquinho. Deu para entender? Então vamos ler agora os textos que provam que Jesus cumpriu a lei que nenhum homem conseguiu cumprir. A lei dos mandamentos do Velho Testamento, que era contra o ser humano, lógico. Diz lá em Colossenses capítulo 2, que a lei de alguma maneira nos era contrária nas suas ordenanças, lógico. Por quê? Vou ler agora para vocês. Por que a lei era contrária? Volta para Romanos capítulo 5.
Só para complementar, olha só. Verso 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória Pois a assim Deus, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, verso 18, Romanos 5,18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Jesus falou: eu vou pagar o preço por eles, eu vou para a cruz, mesmo não sendo necessário, porque ele não precisava subir na cruz. Ele falou assim: olha, para Pilatos, se eu quisesse, poderia pedir para o meu pai agora 11 legiões de anjos e acabar com tudo isso aqui, mas meu reino não é desse mundo. Então Jesus veio para esse mundo para nos resgatar, como dizer assim: eu não sou desse mundo, vou pagar um preço para você poder ir comigo para o céu. Glória a Deus. Ele pagou que preço? Morreu na cruz de uma maneira injusta, para que todo aquele que nele crê receba essa expiação, esse momento em que ele derramou um sangue inocente, e a partir desse momento ele abre uma porta espiritual, como dizendo: eu abri uma porta que nenhum homem conseguiu, venci o pecado, venci a lei, fiz tudo o que é certo, mas assim fui, mesmo assim morri no teu lugar, fui crucificado. Para quê? Para você ter porta aberta através do meu sangue na minha vida. Aleluia. Então Jesus é a porta. Eu sou a porta, Jesus falou. A morte dele se tornou uma porta para a eternidade. Então aquilo que era impossível ao homem ou à lei, porque a lei piora a situação, porque a lei diz, é proibido, aí se torna pior. Às vezes eu não vou pisar numa grama, porque eu vou respeitar, mas na hora que vai pôr a plaquinha lá, é proibido, se eu encostar, acabou, já pequei, não tem mais jeito. Perceberam? Então a lei leva à concupiscência, a lei piora a situação, enquadra o homem. Volte lá, então, só para vocês verem, olha só, verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A graça é isso. Presta atenção, meu Deus amigo. A graça me faz filho de Deus. Por quê? Eu não consigo seguir a lei, porque é impossível o homem não pensar mal, não mentir, não desejar coisa errada, não ver o que não presta, não falar mal dos outros. O camarada pode não roubar, pode não matar, mas ele vai falar mal dos outros, uma hora ele vai pecar. Agora, então, isso é um impedimento para a salvação, porque a alma que pecar morre, a alma não vai ser salva. Agora Jesus me dá o que? Um talão de cheque em branco. Cada vez que eu peco, ele solta o cheque e fala: está pago. Peco de novo amanhã, está pago. Então a graça me permite mudar de vida sem condenado. Glória a Deus. Perceberam? A graça me permite ser salvo sem ser condenado. Pela graça, então Jesus me dá um perdão pela justificação do sangue dele. Quer dizer, ele já pagou o meu pecado. É como se fosse um cheque em branco. Falou: não, você fica tranquilo. Agora não é por isso que eu vou pecar. Vou ler aqui. Olha aqui, ó. Porque como pela desobediência de um foram feitos muitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porque na hora que eu vejo o exemplo dele, eu falo assim: se ele conseguiu vencer a lei, se ele conseguiu seguir a lei, eu quero também seguir. Glória a Deus. É difícil, mas pela graça eu consigo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o chamado Espírito da graça. Ele vai escrever no meu coração a lei, e não mais as tábuas de pedra. O Espírito me toca. Então eu estou num lugar, uma pessoa vem brigar comigo. Qual que é a reação do Velho Testamento? Olho por olho? Essa é a reação do ser humano. Mas na hora que o Espírito Santo me toca, eu falo: não, eu vou seguir a lei de Cristo, eu vou abençoar, eu vou amar, eu vou falar bem. Então mudou. Então o Espírito agora toca no meu coração e muda a minha vida. Isso é o Espírito da graça. Isso é a graça santificante. Pela graça eu sou santificado. O Espírito. Você vai fazer alguma coisa de mal, você fala: não, o Espírito te constrange. Não é pela lei, é pelo Espírito. Aí você fala: não quero, não vou fazer errado. Se fez, o que o Espírito faz? Te constrange.
soltou uma mentirinha, vem o Espírito e te aperta. No coração, você fala, aí você chora em casa, fala, eu não devia ter feito isso. Aí você muda. Então isso é o que? Graça. Glória a Deus. Pedro, jamais vou te negar, Jesus, mas nunca, nem pense nisso. Passou 2, 3 horas, estava lá no pátio lá, Jesus está sendo julgado, aquela briga toda, e gente para lá, gente para cá. Passou uma mocinha lá, falou, isso aqui é um deles, hein? Já vi ele com Jesus. Tá louca? Eu não te conheço, nunca tive com esse homem. Depois passou outra, a tua fala te denuncia, você é uns que andava com o Nazareno. Eu não, juro que não. Aí o galo, o que é o galo? O Espírito da graça, tocando, falando, Pedro, você é homem, você falha, mesmo sendo eleito como o primeiro apóstolo, você é falho, mas eu te perdoo, isso é graça santificante. Mas o que aconteceu com Pedro? Foi chorar amargamente porque tinha pecado. O que tem o Espírito da graça, ele se constrange quando ele peca. Então assim funciona a graça, ela te ajuda a chegar na perfeição, não pela lei, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Continua lendo, verso 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Então a lei veio e piorou a situação. Até não ter lei, a pessoa pecava, mas não havia o que era certo e errado, ninguém sabia. De repente vieram as leis cerimoniais, judiciais e morais. São 3 leis do Velho Testamento que Moisés deu. As leis cerimoniais regiam como deveriam ser as cerimônias dos sacerdotes, do povo em relação a Deus. As leis judiciais seriam aquelas que iam reger o povo, as questões sociais do povo. As leis judiciais, está lá em Levíticos. Depois vieram as leis morais, que vocês conhecem, os chamados 10 mandamentos. Essas 3 leis foram dadas por Moisés no Velho Testamento. Pois essas leis enquadraram o homem. Essas leis tornaram o homem frio. Não consegue, porque, por exemplo, a lei dizia o seguinte: amarás o teu próximo. A lei. Aí o que o sacerdote do Velho Testamento fazia? Tinha um camarada passando mal aqui, ele ficava de longe. Porque ele não está próximo, ele está longe, então a lei tem como burlar. Percebeu? A lei dizia o seguinte: não adulterarás. Mas o cara ficava olhando a moça de longe e falava, ele ficava pensando, se eu tivesse lá, Aí Jesus falou o que em Mateus capítulo 5? Aquele que só pensar no seu coração, em estar com uma mulher que não é dele, em seu coração, já pecou. Quer dizer, Jesus veio mudar a lei. Glória a Deus, Fábio, e glória a Deus, Claudinha, que vieram da Zona Leste, atravessaram São Paulo para estar conosco. Não ficará em vão essa vida. Que Deus abençoe vocês. Muito trânsito, todo mundo passeando. Glória a Deus. Mas então estou falando sobre a graça e a lei. Então é isso que acontece. Agora, então a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? Aleluia! A graça cobre tudo. Glória a Deus! A graça cobre. A graça perdoa. A graça é santificante. Por que ela é santificante? Ela nos ensina a mudar de vida. Vire Romanos capítulo 6 e leia aqui. Verso 15. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É mais ou menos assim. Eu era jovem, aí me converti. Antes de me converter era terrível. Cadê o Ricardo que cantou agora? Lembra, Ricardo, que a gente tomava uma? Você agora, recentemente. Eu há 30 e tantos anos atrás. Aí meu pai sabia disso. Aí eu me converti. Ai, que santidade máxima. Aí me converti, irmãos. Aí fui visitar meu pai, depois de 3 meses de convertido. Meu pai estava lá tomando o uísque dele, enchendo a cara. Falou, oh, querido, como é que você está? Senta aí para beber com o pai. Eu falei, não, pai, não quero beber. Ah, soube que você está na igreja agora, dando dinheiro para pastor. Eu falei, não, pai, agora eu sou de Jesus, não estou dando dinheiro para pastor. Meu pai, ah, que é isso, para com isso, toma um trago com o pai, aquele jeito, no mundo. Eu falei, não, pai, mas está proibido, né? A Bíblia te proíbe de beber. Eu falei, não há mais nada proibido para mim.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, você é proibido, está na lei. Eu falei, não estou na lei. Peguei o copo. Eu falei, é isso que você quer, pai? Gente, um terço assim de copo cheio de chivas. Fiz assim, ó, puf! Está contente, pai? Para você. Não bebi para mim, para você. Aí ele falou assim, quer dizer, não era proibido. Não era aquilo que ia me destruir. Mas eu tenho domínio de não beber se eu quiser. Não beber. Posso beber, posso não beber. Quem é escravo pela lei não consegue largar. O cristão, ele é livre para não pecar. Mas ele, se ele quiser, ele peca. Só que o mais gostoso é que a graça te ensina a não pecar. Pecou, bebeu, não foi porque quis. Para mostrar para ele que não é pela lei, é pela graça. Ele ficou bom para nós. Você mudou. Você só bebeu porque para me agradar. Eu falei, pois é. Muda nada. Não quero mais. A minha graça está em outra situação. Então olha aqui, ó. O pecado não terá domínio sobre vós, verso 14. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora vocês entenderam o que é a graça. A graça te cobre. A graça te blinda contra a acusação do diabo. Você fica nervoso no trânsito, você fala, ai, pequei. Aí Jesus fala, calma, minha graça te basta. Aleluia. Não liga para o diabo, vai em frente. Aquela mulher foi pega no adultério lá, queriam matá-la com pedra. Jesus falou, tira a primeira pedra que não tem pecado. Foram todo mundo embora. Jesus falou, ué, cadê os teus acusadores? Foram embora. Bom, se eles não te acusam, muito menos eu. Vai e não peques mais. Graça misericordiosa. Então a graça nos ensina a mudar de vida, sem ser condenados. Verso 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não é porque eu estou na graça que eu vou pecar. Perceberam? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado no passado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues pela graça, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso eu faço questão de ser justo, apesar de falhar de vez em quando. Apesar de falhar de vez em quando. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ler tudo, vai. É tão linda essa passagem. Olha aqui, ó. Verso 18. Porque eu sei. Olha aqui, verso 15. Porque o que eu faço, diz Paulo, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, quer dizer, o mal que não quero, isso faço. Paulo fazia o seguinte: eu quero ser bom, mas ele não conseguia. Então ele fala, o bom que é bom, o bom não consigo realizar. E o mal que eu não quero, eu faço. Aí ele fala, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então existe uma guerra no ser humano. Por isso que é preciso a graça, meus irmãos. Porque ninguém consegue seguir a lei. Ninguém consegue. A mesma coisa que morreu a tua mãe, ela não chora, viu? Morreu a minha mãe, é proibido chorar. É impossível da natureza. Então tem coisas que são da natureza humana, inclinações. E a graça te cobre de todas. Entendeu, queridos? Olha aqui, ó. Verso 19 de Romanos 7. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então existe uma guerra no ser humano que o impede de seguir a lei. Por isso que é preciso a graça. Mas então acho esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, verso 22. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a graça. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, infelizmente, está preso ao pecado. Por isso que Jesus fala, a carne para nada aproveita. Está lá em João 6,63. A carne para nada aproveita. E por isso que Jesus crucificou a carne dele. Porque mesmo sem pecar, ele
Ele crucificou a carne simbolicamente para crucificar a nossa carne. Nós merecíamos ir para... Em outras palavras, o ser humano merecia ir para a cruz, não Jesus. Mas ele foi em nosso lugar. Isso é sacrifício. Ele foi no meu lugar, então ele pagou o preço por mim. Vocês entenderam? Fantástico o que é a graça. É a aceitação do sacrifício que ele fez por mim. Eu vou continuar lendo para vocês. Então, amados, olha aqui, ó. Verso 18 de Romanos 6. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Vale a pena ser de Jesus. Vale a pena dizer não ao pecado. Mas se seu pecado, pastor, se foi um pecado involuntário, a graça está aí para te cobrir. Lógico, se eu chegar para vocês e falar, gente, esquece tudo, vamos assaltar um banco. Vai ser difícil ter salvação. Se eu citar vocês, isso chama-se pecado voluntário. Isso é grave. Pecado voluntário. Eu uso a minha posição de Deus e a graça, entre aspas, para pecar, para ferir a Cristo. Isso ofende ao Senhor. Hebreus 10, 26. Abra lá. Pode perguntar, Marcos. Professor da escola dominical, não sei de onde, mas é, né? Eu era. Você era? Você é professor. Ó, só vou nesse texto, Marcos, já te respondo. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, olha só, Denise. Tem Denise aqui? Não. É Daniela, não confunda. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vocês entenderam? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora o que diz a Bíblia? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque eu pego e sou da graça e falo, pode pecar que nada vai te acontecer. Isso é pisar o Filho de Deus. Está escrito aqui. É fazer agravo ao Espírito da graça, que eu falei para vocês que é o Espírito da graça. Fantástico, não? Vocês entenderam ou não? Ou está russo? Vocês estão tão quietos, eu estou quase indo embora já. Fala, lindo. Tá bom? Você está longe, não? Está ouvindo bem? Fala, Marcos. É o seguinte, quando a gente aceita Jesus, a gente é ensinado que o nosso nome é escrito no livro da vida, né? Na hora que aceita Jesus? Quando você aceita Jesus... Só aceitar? Confessa Não. Jesus como Salvador. O que mais? E, sei lá. E vai para batismo. Você se converte, né? Uhum. Você faz a confissão de fé e Ele tal. tem que ser batizado. Isso. Aí, vamos supor, aí, se o seu nome está lá escrito, a Bíblia fala que aquele que peca, a alma que pecar, essa morrerá. Então, vamos supor... Não, isso é no Velho Testamento. Velho Velho Testamento. Testamento. É. Mas vamos supor... No Novo, não. Senão todos nós não teríamos salvação. Não, mas assim, aí pela graça, claro que Sim. você consegue o perdão. Mas aí, tipo assim, o seu nome está lá escrito no livro da vida. Aí você peca, mesmo involuntário, igual o irmão estava explicando aí. Aí o seu nome continua no livro da vida, ou ele é apagado, depois ele é escrito de novo, você pede perdão, aí depois ele é escrito, depois é apagado de novo, você peca de novo, aí como que fica essa... Gostei dessa, deve ter uma borracha lá. Deve ter uma borracha. Bom, vou te dar alguns textos, porque eu tenho que estar preparado. Então a gente está sendo assistido pelo mundo todo, e você está fazendo uma pergunta que muitos têm essa dúvida. Então eu vou ler para você. Em primeiro lugar, a salvação vem pela graça. Efésios 2, 5 em diante. Abra lá, vou ler alguns textos para te explicar, para te chegar lá. Olha aqui, ó.
Olha aqui, ó. Verso 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Jesus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando que acontece isso? Você saiu do mundo, entrou pela graça na salvação, batizou-se. No batismo você é transportado das trevas para a luz. É o transporte que está em Colossenses 1,12. Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho, para o reino do Filho do seu amor. Então esse transporte espiritual acontece no batismo, porque lá o velho homem é sepultado, ou seja, os meus pecados são o quê? Perdoados. Se são perdoados no batismo, não há mais pecado diante de Deus. Na hora que Deus olha para você, Ele vê quem? Jesus. Gálatas 3, 27. Todos que foram batizados em Jesus Cristo já vos revestistes de Cristo. Então quando a pessoa é batizada e sai das águas, ela não sai mais o Marcos, sai quem? Jesus. Na hora que Deus olha, Ele olha para quem? Jesus. Você está com vestes brancas, mas eu sou pecador, continuo fumando de vez em quando, mas você creu e foi batizado, a graça está sobre você. O cigarro vai sair logo logo, o palavrão vai ter que sair, o mau pensamento vai sair. Não sai assim. A santificação é um processo. Glória a Deus. É dia após dia. É que nem o pessoal, o camarada entra na faculdade e não nasce médico, mas já começa a usar esteto no segundo ano, no terceiro ele já pode dar um pontinho, no quarto ele pode fazer um partinho, só vai ser médico depois de 6 anos, e só vai ser cirurgião depois de 9. Mas já é doutor. Então o camarada se converte, ele é cristão, ele é salvo, mas ele não é gerado filho de Deus ainda. Ele vai sendo gerado aos poucos. O que a Bíblia fala? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo, mas a graça está sobre você. Então não é porque você pecou, você perde a bênção inicial. Não existe isso. Você entendeu? A pessoa nasce, o nenenzinho nasce. O que ele faz na calça, na fralda? Suja a fralda. Você vai bater nele? É criança. Criança é criança, não tem razão. Pega um menininho de 5 anos, põe uma roupinha branca. Filhinho, daqui 1 hora nós vamos para o culto. Vai brincar no jardim. Ele volta sujo, cheio de barro. Você vai bater nele? 5 anos, ele está no jardim. Então, o recém-nascido espiritual, ele é um menino. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 2, desejai como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então o indivíduo que se converte, ele tem que crescer a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Isso vai tempo. Eu não posso condenar uma pessoa, eu não posso condenar um menino na fé, não posso tirar ele do livro da vida, porque Deus quer que todos sejam salvos. Glória a Jesus. Agora, agora tem 30 anos de igreja e vai aprontar, aí é complicado. Ou ele é um anão na fé, ele está atrasado, mas ele tem que crescer. Por isso que nós investimos nisso aqui. O que está acontecendo aqui? Um crescimento espiritual. Então ninguém vai perder a salvação assim, só porque. Vou provar para você. Vou provar mais um texto que Deus está me dando. 1 Coríntios capítulo 6. Abra lá. Estão assistindo aí ou estou assistindo novela? Não, porque agora é um show, né? A pessoa gosta das trevas. Então já viu. Palavra boa como essa é difícil. E aqui é grátis. Lá no estádio é caro, hein? Lá no estádio é R$1.000 para você entrar na boca do pregador. E vão, e lotam. Agora aqui está vazio porque só os que amam Jesus. E o pastor Marcelo, glória a Deus. 1 Coríntios 6, olha lá. Olha essa aqui, Marcos. Essa é a tua resposta, Marcos. Está aqui a tua resposta. Não errei, verso 10. Não erreis. Olha só. Nem os devassos. O que é devasso? Mundano. Nem os idólatras, corintianos roxos. Olha aqui. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. O que é efeminado? Homossexuais. Ah, mas o senhor é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico, eu sou bíblico. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Ele está falando para os crentes. Como é que eu provo? Verso 11. E é o que alguns de Coríntios têm sido.
pessoa cometia aqueles erros. A igreja de Corinto era uma igreja adúltera, mas havia sido o quê? Lavado, mas havia sido santificados, lavados, olha aí, mas havia sido santificados, mas havia sido justificados em nome do Senhor Jesus. Olha a graça aí, e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo da graça é infalível. Glória a Jesus. Então o indivíduo peca, mas ele vai receber uma palavra, ele vai pedir uma orientação de casal, ele vai pedir uma orientação pastoral, vai fazer um gabinete e vem a luz da palavra e vai mudando a vida dele. Então não precisa tirar o livro da vida, porque Deus crê em nós. Deus crê no homem mais do que nós cremos em Deus. Romanos 4:17. Não brinca, Marcos, você começa a me provocar, deixa eu ficar chateado. Eu sou obrigado a dar uma avalanche de textos. Romanos 4:17. Olha aqui, ó. Como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Agora o mais importante, vírgula. Deus faz o quê? O qual vivifica os mortos. O que são mortos aqui? Os mortos em delitos e pecados. Então o indivíduo que está no mundo, ele está morto em delitos e pecados. E Jesus faz o quê? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Por exemplo, Marcos não é um santo ainda, mas Deus chama de santo aquele que ainda não é santo, porque ele crê que a pessoa vai mudar. Aleluia. 1 Pedro 2, abra lá. Eu falei, vocês provocam, aí Deus abre a guarda, abre a torneira. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Olha aqui, 1 Pedro 1, 23. Que bênção, bastante gente na igreja hoje. Olha a Solange ali, tão boazinha, nos inspira com textos de madrugada. Parece que não dorme essa mulher. Olha lá, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Então o indivíduo tem que ser gerado de novo. Qual é o motivo guarda uma coisa, Marcos. O motivo de sermos de Jesus não é ser salvo, é sermos nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Então o fundamento de Deus em mim não é salvação. Salvação é resultado, salvação é consequência. Passar de ano é consequência. O melhor é estudar e aprender. Todo mundo a gente se converte para ser salvo, mas o que Deus quer é que a pessoa se converta para ser o quê? De novo gerados. E sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, não é da semente carnal, mas da semente incorruptível, como? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia. Então eu tenho que deixar aos poucos. O indivíduo se converte, mas ele é malicioso. Deixa a malícia, e todo engano, e todo fingimento. Olha aqui, ó, verso 1, capítulo 2. E invejas. A igreja está cheia de inveja. O pastor comprou um carro novo. Nossa, Jesus não me ama, só ama ele. Olha aquele irmãozinho, conseguiu emprego. E meu cunhado está desempregado, tadinho. Não consegue nada. Deus faz diferença. Não é. Não pode ter inveja, né? Senta aqui, ó. Deixando todo engano, fingimento, inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O que é a conversão? É um novo nascimento. O que é a conversão? Eu nasço de novo e começo a crescer como um menino, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito. Então, a varonilidade perfeita vem com o tempo, não vem assim, é um processo. O cristianismo é um processo. O camarada não nasce diácono, não nasce pastor, ele nasce na fé e senta no banco. Aí ele vai crescendo. Aí um dia ele é chamado, puxa, rapaz, está 1 ano na igreja, põe ele para trabalhar. Aí ele vai o quê? Ele vai fazer uma diaconia. Aí ele é aprovado, que lá em 1 Timóteo fala, primeiro seja aprovado, para depois ser aprovado. Família íntegra, não andado a bagunça, vida íntegra, serve bem, serve de uma maneira gloriosa, porque a melhor coisa é servir. Diz a palavra que o serviço está acima de tudo. Jesus era servo, Marcos capítulo 10 fala que o Filho do Homem veio para servir. Aí ele vai para diaconato. Depois ele começa a estudar, vai para o presbitério, ele começa a pregar, ele é um evangelista, depois ele vai pastorear, ele vai aconselhar as vidas, então ele se torna uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Aleluia. Isso tem um processo, não é do dia para a noite. Então eu não posso riscar do livro da vida aquele que Deus ama, porque Deus vai investir até o fim. Eu não posso julgar quem vai
ou não vai para o céu? 1 Coríntios 4, 5, abra lá. Pastor, mas quando Paulo ele escreveu isso daí, que ele era uma luta constante, que ele servia a Deus no Espírito, Até o fim é assim. mas na carne, né? É porque a carne, por exemplo, Paulo, Ele não era menino mais. Ele já vou te contar uma. Paulo tinha umas brigas com Pedro, que a Bíblia fala assim, não houve pouca contenda, a ser educado. Pedro falava umas besteira, Paulo fala, Pedro, fica na tua. Aí depois ele se doía, ele fala, ai, miserável homem que eu sou. Porque ele sabia que estava errado. Aí Pedro, na humildade, falava, gente, lá em 2 Pedro capítulo 3, nosso irmão Paulo fala coisas difíceis da gente entender. Então a gente vê, olhando o diálogo de um de outro, que existe ali, primeiro Pedro testando vamos dizer, ele ser aquele homem arrogante, ele tinha que afinar com Paulo. E Paulo, que tem que ser dócil, tinha que ser um pouco rígido com Pedro. Então são coisas que vão, navalha, como é que é? Faca amolando faca. A vida é assim, porque a perfeição total não existe. E Paulo fala, já que você quer essa, eu ia ler 1 Coríntios, antes disso leia 2 Coríntios capítulo 12, abra lá. Olha aqui, olha aqui, até o fim da vida. Olha essa aqui. Verso 1. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Estão aprendendo ou está no russo? Está aprendendo, né, irmão? Por isso que é centro de inteligência bíblica. Vocês chegarem num estágio de conhecimento extraterrestre. Também tem a questão do arrependimento, não é? O arrependimento verdadeiro dos pecados. Sempre. Olha, você é demais. Você realmente, não sei, você é japonesa mesmo. Você fala que você é paraguaia, não sei aonde. Ó, ela fala que é japonesa paraguaia. Ó, o indivíduo pecou, mas o arrependimento sincero atinge o coração de Deus e puxa a graça. Há um coração contrito e quebrantado. Davi pecou feio. Além de abusar da moça lá, mulher do Urias, ele, para fugir do negócio, pegou o Urias e pôs na frente da batalha para o homem morrer. Então Davi cometeu adultério e, como um abismo puxa outro abismo, Davi matou o homem. Mas o que acontece? Ele pagou um preço, o coração dele foi tão que Deus não conseguiu segurar. Falou assim, o teu pecado já passou, vai pagar um preço, que tudo que o homem semeia, colhe. Mas ele tinha um coração segundo Deus, coisa que Salomão não teve. Salomão pecou 1000 vezes mais que Davi e não se arrependeu. Aí o Senhor se indignou contra Salomão, coisa que os professores de escola bíblica não gostam que eu falo. É como Salomão escreveu 3.000 provérbios, mas daí, no final da vida ele virou macumbeiro. No final da vida ele passou as crianças no fogo com Balaque, serviu a outros deuses, está lá, e não se arrependeu. 2 Reis capítulo 11, 1 Reis 11. Então não é bem assim. O indivíduo tem que perseverar até o fim. Agora olha aqui, 2 Coríntios capítulo 12, olha Paulo, o que ele conta sobre essa situação que você acabou de falar. Verso, é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que é ele mesmo, que ele está falando na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, olha só, bastante tempo, Marcos, como você falou, Paulo já era maduro. Há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, o que prova que nós temos 3 céus, né? Esse céu astronômico, o céu dos anjos e o céu, a luz inacessível, o terceiro céu, o empírio, né? Olha, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então ele fala assim, olha, desse homem que foi para o céu, que é ele mesmo, mas o homem interior, esse ele se gloria, mas o homem da terra tem fraqueza. O Paulo da terra tinha problemas. Olha, ele vai contar, olha aqui, ó, e verso 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse, verso 7, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo tinha um espinho. Alguns dizem, é a vista que não era boa, porque a vista dele era problemática, não existia óculos que nem hoje, e ele falava, escrevo-lhe essas grandes letras, ele não tinha vista boa,
Ele fala lá em Gálatas capítulo 4, eu sei que vocês me amam tanto, Gálatas, que se possível for, me darias até os vossos olhos. Isso está em Gálatas 4, 19, se não me engano, ou 15, sei lá. Então, não tenho boa memória para isso, mas o que acontece? Paulo tinha uma fraqueza, ou era os olhos, ou dizem que era alguma outra luta, era o nervoso dele, que ele ficava doido. Falo que é a sogra, não sei, não conheci a sogra de Paulo, mas ele diz assim, ó, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Irmãos amados, um apóstolo tendo um mensageiro do diabo batendo na cara dele. E se um apóstolo como Paulo tem mensageiros do diabo para bater, imagine nós, no século 21, século das trevas. Imagine o cristão moderno, que está aí no bem bom, do tuntos. Vamos lá, não é assim o mundo? Só luzes e tal, vou curtir a vida, e droga. Imagine só como hoje a situação é pior do que a de Paulo. Então, irmãos, o que eu digo para você? Paulo fala claro. Aí, acerca do que? Por causa disso, ele orou 3 vezes ao Senhor. Passa de mim, ou seja, para se desviar de mim. Aí o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Agora você entendeu o que é graça? A graça existe para te cobrir, ainda que o espinho te avassale, ainda que o espinho te aperte, ainda que o espinho te esbofeteie, ainda que o espinho te oprima. Você fala, eu não sou digno, eu sou miserável. Jesus fala assim, eu te cubro com a minha graça, porque quando você é fraco, então você é forte. Olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aliás, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que é importante, meu irmão Marcos, é nunca perder a fé e a conexão do Senhor. Glória a Deus. Agora que você tiver algum laço na sua vida, uma luta, ajoelhe, peça perdão, derrame-se e Ele vai te abençoar, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos. 2 Pedro, capítulo 3, já vou te falar agora, só vou ler esse texto. Qual é o seu nome? Thales. Você é o Thales, você está aqui hoje, Thales. Nossa, deixa eu encostar aqui. O Thales está aqui hoje. Que bênção, Thales, com a Vanderleia. O Thales que nem outrora não cria mais em nada, agora está crendo em Jesus, Thales. Está gostando? Olha só, Thales, essa, 2 Pedro, essa é para você, Thales. 2 Pedro 3, olha lá, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, que nem hoje, né? Ninguém acredita que Jesus vai voltar mais. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada em 2012, não aconteceu nada em 2000, não acontece nada. Olha aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. O que é longanimidade? É a capacidade para suportar nossas ofensas. Ele espera. O indivíduo xinga, briga, peca, e Jesus espera. Por quê? Não querendo que alguns se percam, Marcos, mas senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento traz graça para o indivíduo. Então, para encerrar, tá, só esse texto que eu fiquei de ler, o Espírito Santo, você vai ler agora, 1 Coríntios 4, 5, até que o Senhor venha. Tá bom já, irmão, você não durma a noite. Não, tá bom, mais um só. Aí lembrei que amanhã é feriado. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, olha só, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios, que é o que importa, dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Nada julguemos, esse vai, esse não vai, esse vai, não está escrito, aquele não presta. Na Santa Casa, na época que eu me converti, eu era um homem terrível, tirava o sarro dos crentes, abusava de todo mundo, assim, sabe? Chegava o bandido lá e falava, hoje a gente vai ver gente morrer aqui, falava assim, e eu operava, estava nem aí. De repente me converti, ninguém acreditava que eu tinha me convertido. Imagina, sem se converter, imagina. Por quê? Porque ninguém conhecia meu coração, mas Deus sabia o quanto eu queria Jesus. Então não podemos julgar ninguém. Nunca diga isso, não tem jeito. Você não sabe o dia de amanhã.
tem grandes aí, mundanos que amanhã se tornam grandes servos de Deus. Ninguém sabe. Tem pessoas aí ocultas aí fora, muitas de Deus. Ah, mas não vai na igreja. E daí que não vai na igreja? Quem falou que só a igreja vai ser salva? Quem falou que é só a igreja? Prova isso, pastor. Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestisse, tal. Aí me perguntaram, mas quando fizemos isso para o Senhor? Eu nem sabia. Quando a um desses pequeninos fizeste, a mim fizeste. Glória a Deus. Então tem parâmetros que a gente nem sabe. Não está na placa tal, mas está seguindo. Tem maridos que as mulheres vão na igreja e eles ficam só quietinhos, em casa. Aí o pessoal fala, esse não tem jeito, está em casa. Mas ele fala assim lá na casa, Jesus, como eu queria estar lá com a minha mulher. Mas ainda não senti, mas ele já consente em habitar com ela. Está lá em 1 Coríntios 7. O dia que ele se converter, tudo que ele aceitou de bom com a mulher, vem com ele. Quando uma pessoa é boa, o dia que ela se converte, Deus imputa tudo que ela fez de bom também, vai com ela. Deus não é injusto para se esquecer das coisas, boas coisas. Está lá em Hebreus, capítulo 6. Olha que texto lindo esse. Thales, não esqueci de você não. Hebreus, abra lá. É que eu não posso fugir do que Deus está falando. Ai, que lindo. Olha só essa. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então a pessoa fez muita coisa no passado, aí de repente ela dá um tempo, ela fala assim, não tem mais jeito, já não sou mais aquele, acabou para mim. Não, Deus está fora do tempo. O que você fez ontem está aqui hoje. O jejum que você fez há 10 anos atrás, hoje você colhe. Hoje às vezes você não tem condições de fazer jejum, mas antigamente se fazia. Hoje você está comendo, vamos dizer assim, daquele jejum que você fez. Antes de você, Thales, que não é o Roberto, fala. Eu queria saber se a partir do momento que a pessoa entra na graça, se ela pode cair da graça. Porque tem um trecho que fala que os pecados contra o Espírito Santo não podem ser perdoados. E se o Espírito Santo é o Espírito da graça, muito bom. Então se eu pego conscientemente, eu estou pecando contra o Espírito da graça, contra o Espírito Santo, eu estou caindo da graça. Você é um menino muito inteligente, Thales. Você é daqueles que Jesus fala, vinde bendito de meu Pai. Você já é batizado? Não, né? Mas é um menino que está com uma inteligência fantástica. Então eu vou te dar textos que explicam a tua posição. 1 João 5, 10, sei lá, vamos lá. 1 João 5, tá aqui. Não, mais. 16, falei 10, 16. Olha essa aqui, Thales. Abre para ele lá, Vanelé, porque ele já tem Bíblia, não? Já tem Bíblia em casa, não? Você não tem Bíblia em casa, Thales? Não tem Bíblia? Hã? Ele ganha. Dá para ele de presente. Viu? Tadinho, ele precisa de uma Bíblia. Ó, primeiro, meu Deus, tem que ter Bíblia em casa, né? Até nos hotéis tem Bíblia. Os Gideões, né? Ó, 1 João. Geralmente a gente ganha a Bíblia de quem traz a gente para a igreja. É assim, né? Olha aí, Vanderlei. Dá um presente para ele. Aí ele te dá outro presente. Ele te dá outro presente. Ó, 1 João, eu estou pondo, né? 1 João 5, 16. Se alguém vir pecar, olha só essa. Seu irmão com pecado que não é para a morte, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então tem dois tipos de pecado. Tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. O que é pecado para a morte? Há pecado para a morte. E por esse não digo que orem. O pecado para a morte é o pecado contra o Espírito da graça. É o pecado contra o Espírito. Esse é para a morte. E o Espírito quer comunhão, porque o Espírito quer bênção para a nossa vida. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito. O Espírito Santo, ele é um Espírito de perdão, comunhão. Quando eu vou contra a comunhão, quando eu provoco uma destruição da igreja,
Qual que faz com que as pessoas se desviem? Eu estou pecando contra o Espírito. Essa seria a blasfêmia? Uma delas. Porque é difícil para dizer para você, pecado contra o Espírito só é pecado contra a comunhão. Mas, veja bem, tudo aquilo que me destrói a comunhão do Espírito é pecado contra o Espírito. Outra coisa, pecado voluntário, que ele falou. Então, vamos todos esquecer Jesus e vamos fazer um assalto amanhã, tá bom, irmãos? A gente vai ficar tudo rico. Eu estou pecando contra o Espírito. Estou forçando o Espírito. Aí para voltar, ó. Porque também tem uma coisa, Deus é misericordioso, então fica difícil dizer, isso pode, isso não pode. Paulo fala assim em 1 Coríntios, capítulo 5, para o fornicário. O camarada abusava da mãe, da esposa do pai. Ele fala assim, como é que vocês ainda consentem que esse cara fique no meio de vocês? Eu, com o meu espírito, junto com o Espírito de Deus, faço o seguinte, pego esse homem e coloco nas mãos do diabo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Entendeu? Então, você vê que o próprio Paulo falou, eu vou entregar ele para o Satanás, para ele ser arrebentado. Quem sabe ele se converte? Então tem gente que não é convertida ainda. Tem pessoas que vêm de igrejas tradicionais que não é convertida. Eu lembro, eu vim pregar numa igreja batista, não vou falar qual, uma vez. O pessoal saía da igreja e ia para um motel, namoradinhos. Cheguei lá para pregar sobre santidade. Todo mundo adorou, porque não conhecia. O pastor ficou contra mim. Fazer o quê? Depois ele se tornou meu amigo, porque a mulher dele se tornou minha paciente. O que é o mundo, né? Então, tem coisas que a pessoa não sabe. A Bíblia fala que aquilo que eu não sei, eu não posso ser cobrado. Né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se eu sei que a santidade é importante, como é que eu vou vencer o Espírito? Como é que eu vou contra o Espírito? Vou me atirar do prédio. Não quero mais essa vida. Você é um servo de Deus, o templo do Espírito. Não, vou me jogar. Tem salvação? Difícil. Ah, mas estava endemoniado. Bom, então não é convertido. É complicado. Ah, mas papai se jogou do prédio. Será que ele vai para o céu? Não sei. Nada julgueis dentro do tempo. O juízo do que é o pecado no Espírito, o que não é pecado no Espírito, o que é pecado para a morte, o que não é muito difícil. Porque a gente sempre vai pelo coração. É o que eu falei, Paulo pegava a turma, Alexandre e Meneu blasfemaram contra ele, falaram mal dele. Sabe o que ele fez? Para os quais eu entreguei para Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Olha como é que era o nível do colegiado espiritual dos antigos, dos padres da igreja. Hoje não. Hoje a pessoa sai da igreja falando mal do pastor, fica por isso. Não acontece nada. O outro pastor recebe porque ele quer o dízimo do camarada. Ele não liga, pastor Marcelo, o que está acontecendo com esse irmão que veio parar na minha igreja? Não liga. Ele falou, vem para cá, vem, para aumentar o nosso número. Só que o que ele fez aqui, ele vai fazer lá também. Desculpa. Tem que haver restauração da igreja. A igreja é uma só. Essa é uma igreja com a que está ali, com a que está lá, com a que está lá. Saiu daqui, foi para lá? Pastor, tudo bem? Tudo bem? Olha, tem um membro seu aqui. O que aconteceu? O senhor está aqui, ele está aí, eu estou aqui. Nós somos de Jesus. O que aconteceu? Me fala. A ovelha está aqui. Não é isso que acontece. Vem para cá, vem. Ah, pastor, lá não é legal, não. Pastor Lenilton, aquele careca, é terrível. Prega muito duro. Eu vou vir para cá que aqui é melhor. Aqui, entendeu como é que é? Aqui vocês tratam melhor. Aqui eu vou ser pastor logo. Eu soube de igrejas que em 3 meses faziam pastor. E ensinava a ganhar bem. A pessoa ganha bem o dinheiro. Tem que saber, né? Então existe tudo isso aí. Não interessa a palavra, não interessa a santidade. Então esse é o problema. Isso é pecado contra o Espírito. Me perdoe. É um juízo pessoal. Entendeu? Fala. Desculpa, Thales. Fala. A respeito do blasfêmia do Espírito Santo, seria também aquela questão que se atribui o que é de Deus a Satanás? Blasfêmia do Espírito? Se isso for verdade, irmão, pelo que eu prego aqui, metade da igreja vai para o inferno. A igreja atribui coisas que pensa que é de Deus e não é de Deus. Pensa que é o pai fazendo e não é o pai. Entendeu? E atribui ao pai o que é do diabo. Os anjos, hoje a igreja católica venera os anjos. Eu já falei para vocês que anjos são espíritos ministradores, hoje enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Já que o assunto é esse, eu vou tocar o assunto. Deixa eu ver. Vamos lá, rapidinho.
vou expor os anjos, porque tem uma irmã nossa, Rita de São Bernardo, que é culta e é estudiosa da palavra, e está esperando eu falar sobre os anjos. Estou aproveitando o gancho, vou falar agora. Chega de café que será que eu vou fazer como é que é o nome? Uma vigília, de qualquer jeito. Como é seu nome? Erivelto. Olha só, Erivelto. Todo mundo acha que os anjos devem ser valorizados. Só que os anjos, olha aqui, eles nada mais são hoje do que espíritos pensadores. No Velho Testamento, eles eram os instrumentos daquilo que era contra a nossa vida, chamada lei. Gálatas 3:19. Abra lá. Abri em cima, gente. Olha aqui. Fiz assim, abri na hora. Como é que pode isso? Gálatas 3:19. Olha aqui, ó. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem deu a lei foram os anjos. Os anjos quiseram enquadrar os homens. Ah, mas não foi o Pai. Se o Pai deu a lei e o Pai deu a graça, o Pai está confuso. Porque primeiro condena, para depois livrar. Ou o Pai veio resgatar um homem que foi feito refém de uma esfera de liderança do Velho Testamento que queria condenar o homem. E Jesus veio para resgatar esse homem. Justamente porque eles haviam sido condenados, né? Boa parte. Exatamente. Mas veio a lei para que a ofensa mandasse. Por quê? Então a gente vê que os anjos contribuíram para uma situação de ofensa contra o homem. Atos 7:53. Abra lá. Pastor, mas o anjo deu a lei a mando de Deus. Deus que mandou eles dar. O Pai? É. Foi o Pai? Então o Pai brinca com o homem como se fosse fantoche. Mostra isso que o Pai mandou. Mostra que o Pai mandou. Mas foi o anjo que elaborou essa Quem lei. me diz que no Velho Testamento não havia uma gerência que achavam que era o Pai? Vou explicar isso agora. Não, agora se tornou um assunto. Como Satanás tem me tentado ultimamente, então eu vou desmascará-lo agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você quer saber, Marcos? Talvez você não volte mais. Será uma pena. Mas eu vou desmascarar Satanás. Ó, Tanta coisa que você é maravilhoso. eu estou voltando. Eu gosto muito. Ó, Atos 7. Abra lá. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Quem deu a lei foram os anjos. A anjo foi só instrumento. Não, senhor. Quem foi instrumento foi Moisés. Quem deu a lei foram os anjos. A lei foi dada pelos anjos, na mão de um medianeiro. O medianeiro não foram os anjos, foi Moisés. O medianeiro foi Moisés. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Isso está lá em João 1. Abra lá. É preciso que vocês aprendam isso. Não tal de valorizar anjo que eu nunca sei, que eu nunca vi igual. Olha aqui, ó, verso 17. Porque a lei foi dada por João 1,17, Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei não é verdade. A lei foi uma grande farsa do Velho Testamento para enquadrar o indivíduo. Para enquadrar. Ah, mas não era uma coisa intermediária? Não, não era uma coisa intermediária. É uma coisa que piorou a situação do homem. Piorou a situação do homem. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. Aí lá em Gênesis 18, o que nós temos em Gênesis 18? Lembra? O que aconteceu em Gênesis 18? 3 anjos apareceram para quem? Lembra? Para Abraão. Todo mundo fala que é o quê? Que é Deus. Só que tem sido que 3 anjos foram almoçar com Abraão. Comeram o quê? Cordeiro. E falaram, tua mulher vai ser visitada. Eu, Senhor, não vou visitar. Mas não era anjo? Deus nunca foi visto por ninguém. Como que eu vou conhecer a Deus? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Único que é a expressa imagem de Deus, quem é? Jesus. E não os anjos, e nem Moisés. Quer conhecer o Pai? Olha para Jesus. Então o Pai nunca foi conhecido no Velho Testamento? Não! O Pai só foi conhecido em Cristo. Hebreus 1, abra lá. Glória a Deus. Agora está confuso. Bom, vocês querem inteligência bíblica ou eu quero o quê? É para pensar, raciocinar. Hebreus 1.
Mas isso não dá ibope. O que dá ibope é coach. Coach, isso dá ibope. É assim, você tem que andar com 5 homens mais ricos. O resto joga fora. É o que fala o coach. Só que a Bíblia fala assim em Tiago, Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Aleluia. E Jesus falou para o homem rico, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Glória a Deus. Certo? Não, pastor, mas essa parte aí dos 5 homens mais ricos, eu peguei pra mim e eu tô vindo aqui aprender por E tá ficando rico, Eu tô melhorando. Não, Tô mas- melhorando no conhecimento. Não, Tá isso entendendo? é Os riqueza melhores espiritual. que você. Não, riqueza espiritual é bom andar. Agora, não material. O que eu falei? Hebreus, capítulo 1. Abra lá. Estou acabando, já está tarde. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos pelos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Verso 2. Porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quer conhecer o Pai? Olha para quem? Para Jesus. Jesus se irava todos os dias? Ô pastor, porque lá em Juízes, no capítulo 13, no 17, quando o Manoá está conversando com o anjo, e aí ele fala assim, mas o anjo pede para ele fazer um holocausto para o Senhor. Aí depois dele falar, ele fala assim, mas me diga qual que é o seu nome para que nós podemos falar. Ele falou, não, eu sou maravilhoso. Ele se titular isso aqui é maravilhoso, o próprio anjo. O anjo. Esse é o anjo que ordenava tudo. É o anjo. Agora dizer que esse anjo Jesus está errado. Que Jesus é a expressa imagem da Todo mundo pessoa. acha de que o Deus. maravilhoso é Jesus, não é? Mas não quer dizer nada. O anjo também falava que é santo, só que santo é o Senhor. Olha aqui, ó. E Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja bem, quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Não existe como saber quem é Deus pelos anjos, só por Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 7, vamos lá, estou encerrando, só para você aprender. Vocês não podem sair com dúvida e meter o pau lá fora. Olha, não, tire a dúvida. Ó, João, capítulo 7. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí. Não, vamos ler João 5, melhor. João 7, 5, 28 também é bom, mas aqui é melhor, ó. Verso 37. E o Pai que me enviou, olha que forte isso aqui, ó. Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Deus nunca foi visto no Velho Testamento. Deus é conhecido por Jesus Cristo. Tá bom, tá aqui, ó. Ô pastor, aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Mas no batismo, não teve aquela voz? O pessoal não ouviu a voz do Senhor dizendo isso, é meu filho amado que me compraz? É forte isso, não? Então a Bíblia é contradição. Não. E aí? Mas o Pai nunca foi visto e nem a voz foi ouvida. Então, Por quê? 1 Timóteo, capítulo 6. Abra lá. Olha aqui, ó. 1 Timóteo 6, 16. Olha aqui, ó. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Onde está Deus é inacessível. Nem o próprio não, o primeiro mártir, Estevão, viu a Deus. Ele viu a glória de Deus e o Filho à direita. será que Estando ele cheio do viu a Espírito. mesma glória que Ezequiel, aquela visão? Não. Nada a ver, né? Não, olha aqui, ó. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Nenhum homem pode ver a Deus. Só os limpos de coração verão quando? Lá na frente, a Deus. Agora ninguém pode ver a Deus. Entendeu? Mas então aquela voz, então, Não. pode ser forma de interpretação da Bíblia. Não é que interpretação da Bíblia, não é interpretação. Pode ter sido até um anjo que falou no lugar do Pai, mas não foi o Pai. Que até então O Pai, mas Deus não fala pessoalmente com ninguém. Deus não fala pessoalmente com ninguém. Está escrito aqui claramente. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém.
Também tem aquele Aí você fala, oi? monte da transfiguração que Jesus é transfigurado lá Um monte dessa transfiguração, apareceu Moisés e Elias. em meio a voz. Isso. Não é? A ele ouvi. A velho A ele ouvi. Então, quem é ele? Jesus. Nem os profetas, figura de Elias, e nem Moisés, que é a figura da lei. Esqueçam a lei, esqueçam os profetas. A partir de agora, quem manda é Jesus. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, Lucas, abra lá em Lucas, vamos ler Lucas, diz isso aí, justamente isso. Pastor, Fala, eu linda. ainda tenho minha dúvida. Qual a sua dúvida, Daniela? Você deixou passar. Ó, Então, quando ele ainda estava falando daquela coisa da graça, né? Do fato de errar e poder errar de novo, e errar e errar de novo. não, se a pessoa começa a pecar toda hora, sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer agravo ao Espírito da graça, ela vai ficar fria. Porque a primeira vez que a pessoa peca, ela se constrange, aí ela se arrepende, peca de novo, peca de novo. Tem uma hora que ela vai pecar, e aí ela cauteriza, ela fica fria, aí ela passa a não ouvir mais a voz de Deus. É perigoso, isso é muito perigoso. Por isso que a Bíblia fala para não, Jesus fala, filhinhos, eu rogo-vos, João fala isso, eu escrevo essa carta para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Então o advogado julga, que é Jesus, mas nunca viva para pecado. Como permanecer no pecado, se agora eu recebi uma joia muito melhor? Como uma criança, como é que um adulto vai voltar a brincar de carrinho se ele já tem um carro grande? O que eu vou voltar para o passado? Como é que eu vou agora ter gosto nas malícias do passado? Se eu tenho agora uma pérola eterna que é a vida eterna. Vocês percebem? Então a graça me conduz a um estágio superior. A graça me conduz a uma eternidade que está fora do contexto material. É porque, falando disso, eu lembrei do texto de Romanos 11, que fala do ramo, que ele é enxertado. Todo mundo quer pôr Israel na salvação. É engraçado, né? Os crentes adoram. Eu já vi igreja pregando com Israelzinho aqui assim. Ou então esquece a graça. Vamos voltar para a lei. Gálatas capítulo 3. Abra lá. Eu ia ler Lucas, nem vou mais. Abra lá, Gálatas 3. Não estão de querer. Não, que querem pôr Israel no céu de qualquer jeito. Só que está escrito o seguinte aqui, ó. Vou ler na Bíblia, me desculpa. Se Israel não se converter, não vai para o céu. Mas eles são israelitas, estão salvos. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Se eles não se converterem, não vão para o céu. Jesus veio para os seus. É João 1:10. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é salvo aquele que recebe a Cristo e tem sua vida transformada, mesmo sendo judeu. Então olha só, peraí, Gálatas 3:10, olha isso aqui, Gemerson, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Pronto. O testemunho de Jeová está debaixo da lei, está debaixo da maldição. Adventista, mas eles guardam o sábado, está debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se eu entro nessa, é evidente que pela lei ninguém será justificado, verso 11, diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O que me salva é a fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é por meio da fé, não é pela lei do Velho Testamento. Está escrito aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Só esse texto, pastor? Não. Gálatas 5:4. Pesado, Daniel. Olha aqui, ó. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. A pessoa cai da graça, irmãos, quando segue a lei de Jeová. Está escrito na Bíblia. 10 mandamentos. Jesus cancelou na cruz. Colossenses 2. Abra lá. Glória a Deus. Nossa mãe do Gabriel está até
Nunca mais volto aqui, isso que ele está pensando. Gálatas, batizado conosco. Foi o pastor Marcelo que batizou você. Olha aqui, está aqui. Ó. Gabriel, lembra? Gabriel se batizou conosco. Gálatas, capítulo. O que eu falei? Colossenses, vocês me deixam doido. Ah, você está louco. Ó, Colossenses 2, verso. Olha aqui, ó. Aqui, 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, porque a pessoa que não se converteu, ela está morta em pecados. Olha aqui, ó. E na incircuncisão da vossa carne, a pessoa que não se batizou ainda está na incircuncisão. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Jesus na cruz perdoou as ofensas. Havendo feito o que na cruz? Olha o que ele fez na cruz, Daniela. Riscado a cédula, ou a lei, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Jesus tirou a lei de nós, cravando-a na cruz. E fez o que com os anjos? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. No Velho Testamento os anjos dominavam as nações. Era o príncipe da Grécia, era o príncipe da Pérsia, era potestade aqui, era principado ali, eram os anjos que brigavam. Era Bacos, era Dionísios, era Horus, era Osíris, eram demônios, anjos guerreiros que lutavam pelas nações. De repente Jesus falou, tudo isso é demônio, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Acabou com a lei do Velho Testamento. 2 Coríntios 3, abra lá em 2 Coríntios capítulo 3. Não, porque é um tal de defender duas coisas: anjo como elemento intermediário. Os teólogos, inclusive, muitos fazem isso. No catolicismo tem gente que põe um anjinho no quarto para proteger. Ah, meu anjinho da guarda. Desculpe, mas é assim. Coloca anjo e põe todo israelita no meio do céu. Então, pastor, porque assim, a minha pergunta não foi em relação a Israel. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio tentando me refletir nela. Você é uma santidade máxima, você sabe disso. E aí, quando eu li essa parte, eu trouxe pra mim a parte que ele fala assim, que se ele fazendo, é porque eu não sei de qual, mas eu teria que ler aqui em voz alta, a questão assim, você está fazendo o que é errado, acha que vai permanecer em mim? Se os ramos verdadeiros não foram poupados, quanto mais os que são enxertados, está certo? Se ele não poupou os filhos originais, que eram israelitas, isso que ele quer dizer, quanto mais nós que somos os gentios israelitas, está certo, irmão. Isso é verdade, isso está certo. Quem estava fora, Deus tem poder para colocar ele, se ele passar a fazer o bem. Sim. Quem está dentro, se está fazendo errado, é cortado. Foi nesse sentido. Isso não está certo, o que você falou está certo. O que eu falei em 2 Coríntios o quê? 3. 2 Coríntios 3, olha só essa, pastor Marcelo, grande teólogo. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas, olha Israel aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo que? Aboliu. Jesus aboliu na cruz o Velho Testamento, porque senão nós não seríamos salvos. Vocês entenderam? Então, conclusão, o Velho Testamento para que serve? Como aio, como fonte para indicar o bem maior que é Cristo. O Velho Testamento está na Bíblia para mostrar tudo que aconteceu com o ser humano, até chegar na promessa, que a promessa diz respeito a nós, que é o bem maior, qual é a promessa? O Espírito Santo. O Velho Testamento não provou essa promessa, mas nós provamos. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, olha o que diz. Para encerrar, que agora já encerramos, estamos encerrando tudo. Hebreus 11, olha aqui, ó. Verso 37, falando sobre os homens do Velho Testamento. Muitos foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque viveram num tempo que não havia promessa. Qual a promessa? O Espírito Santo.
Verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoados. O que significa isso? Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu faço a obra, mas continuando com uma obra que começou lá atrás, naqueles coitados que foram cerrados, maltratados, foram lançados nas fornalhas, foram lançados na boca dos leões. Você percebe o que ele fala aqui? Mas eram homens de fé que não receberam a promessa do Espírito Santo. Amém? Semana que vem eu continuo falando sobre as questões dos anjos, que eu não consegui falar hoje para vocês. A angiologia, como diz o pastor Marcelo. A lei também não consegui falar tudo. Mas vocês tiveram uma noção da graça. Da graça santificada. Só para fechar, então, o único Deus que a gente conseguimos conversar assim é só com Jesus, então. Porque o próprio Deus fala o coração. Nosso coração. Jó 33, para encerrar, senão ele vai pensar que eu sou herege. Jó 33. Jó 33. Verso 13. Por que razão contentes com Deus? Jó 33, 13. Porque Ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Como que Ele fala? Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Deus fala de madrugada. Está aqui, ó. Agora não vai aparecer para você uma teofania. Meu servo Marcos, estou aqui como o gênio da lâmpada. Isso não é verdade. Pregando, tem um anjo aqui na igreja. Tem um anjo na igreja. Se a pessoa tem essa revelação, glória a Deus. Eu estou esperando os anjos aparecerem para mim. Até agora nada. Os únicos anjos que eu vejo são vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Poderosamente.